Vamos falar agora de pilates e dores na coluna? O pilates é um tipo de exercício físico que oferece benefícios para inúmeros problemas, viu? Entre as partes do nosso corpo que podem ser trabalhadas por ele está o quê? A nossa coluna. Mas como o pilates pode ajudar a nossa coluna? É o que a gente descobre agora com a fisioterapeuta Adriana Gomes. Boa tarde, Adriana. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina, é sempre um prazer te receber aqui, Adri. Adri, antes da gente falar sobre como o pilates ajuda na ajuda da nossa coluna, vamos falar na saúde? Vamos falar o que é a nossa coluna, do que é composta a nossa coluna? A nossa coluna, ela é a primeira a ser formada lá na barriga da nossa mãe. Então, quando existe esse desenvolvimento do feto, a primeira coisa que se forma é o sistema nervoso e a coluna, né? O que isso quer dizer para nós? Que a primeira coisa que se forma, então, é a coluna, né? O que é mais importante para nós quando a gente pensa nisso é entender que a coluna é o nosso pilar de sustentação. Certo. E a partir da coluna surgem os braços, as pernas e todos os outros órgãos quando a gente fala dessa formação, né? A coluna é composta por 33 vértebras, são pequenos ossinhos que se articulam entre si, que fazem todo esse jogo do movimento, de equilíbrio e estabilidade do corpo. E o que pode provocar dor na nossa coluna? O que provoca dor, o que causa dor nessa coluna é a falta de força muscular. O primeiro sinal é isso. Tá. Então, um corpo sedentário, que não faz atividade física, ou que não se preocupa tanto com esses músculos de estabilização, eles vão perdendo a força. O que acontece quando esse músculo perde a força? Toda a sobrecarga é jogada para a coluna. Então, no nosso dia, o caminhar, o trabalho, qualquer ação que a gente faça, essa carga vai para a articulação, que acontece dentro ali entre as vértebras da coluna, né? E a partir disso você começa a ter uma degeneração óssea, por exemplo, ou surgem as hérnias por um movimento errado e incorreto. O primeiro ponto que a gente precisa avaliar é a força muscular, que é o primeiro sinal. Já que esse músculo não faz o papel dele, a articulação vai sofrer. E quem tem problema de coluna pode fazer pilates, Adri? Deve fazer. O método Pilates ele foi baseado nesse desenvolvimento neuromotor da criança. Então, quando a gente vai avaliar esse desenvolvimento, a gente percebe que tudo parte do centro. Certo. Se você for olhar a anatomia, biologia, enfim, do corpo humano, todos os músculos partem do tronco, das costas, do quadril. E o Pilates ele vai trabalhar essencialmente nesse sentido, em fortalecer mais o tronco, trazer mais força de musculatura de abdômen, que é muito importante, das costas também. Entendi. Agora, inclusive, a gente tem uma imagem que a Adri nos mandou que mostra, gente, inclusive, um exemplo aí de uma alteração na coluna. Olha só. Sim, então aqui a gente não avalia só o alongamento, né? Às vezes a gente olha a foto, a pessoa não colocou a mão no chão. Mas eu quero que vocês observem, olha um pontinho ali no meio da coluna dela, como se fosse um redondinho ali, né? Então esse é um sinal muito severo de dificuldade de articulação naquele ponto. Então é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor. E também é o ponto, no caso dessa paciente, é o ponto que ela mais sente dor. Então quando a gente vai avaliar, a gente vê que ali tem falta de mobilidade, talvez um desgaste que é normal também pelo nosso envelhecimento, mas a gente fica mais atento em relação à força e à mobilidade do local. Entendi. Tem uma outra foto também que a Adri mandou pra gente, que é sobre a postura. Olha só, tem uma que mostra várias... olha, sim, eu trouxe essa para vocês se autoavaliarem e pensar como está a minha postura, em qual desses bonequinhos eu me encaixo, qual é a minha postura, né? Porque ela também vai influenciar no desenvolvimento do joelho, do trabalho do quadril, do tornozelo, né? Muitas vezes está totalmente relacionado a qualquer tipo de dor que você possa vir a ter em joelho, pé, tornozelo, né? E como que funciona, então, o Pilates para a coluna? São exercícios específicos para essa coluna, Adri? Dentro do método existem uma infinidade de possibilidades, né? Que a gente pode acionar, porque a gente vai de acordo com cada corpo. Então, por isso que é um trabalho muito legal e personalizado. Porque a gente vai direcionar o que aquela coluna precisa. Se aquela coluna precisa de mais mobilidade, a gente vai pensar em trabalhar mais mobilidade com ela. Se essa coluna precisa de mais força, a gente vai trazer exercícios para trabalhar mais essa força, né? Dentro do método, existem muitos exercícios de flexão de tronco. E às vezes as pessoas ficam perguntando, nossa, mas será que isso
não é uma coluna errada, uma coluna torta. Não, é porque se a gente for avaliar e analisar, em vários momentos da nossa vida, a gente fica em flexão de tronco. Então, quando a gente lava uma louça, a gente está em flexão de tronco. Quando a gente come, estamos em flexão de tronco. A gente vai pegar um bebezinho? Na flexão de tronco. Então, a gente vai treinar o corpo a desempenhar aquele papel melhor ainda nessas posições, né? Entendi. E também a gente vai trabalhar em todos os movimentos da coluna. Na flexão, falar na nesses extensão. movimentos, a gente tem até algumas imagens. Isso, diretor. Daí você pode ir olhando e já comentando, Adri. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar todos os movimentos da coluna. Torção, a coluna mais reta, a coluna em flexão, que é o caso dessa. Então, a gente está trabalhando o alongamento dentro da coluna. A gente vai trabalhar também a extensão com os apoios. Então, a gente vai trabalhar todas essas possibilidades, né? A força da coluna nesse exercício. Então, por isso a flexão que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa coluna nessas curvas. As torções, que também são importantes. A gente vai trabalhando todos esses padrões de movimento e são movimentos tridirecionais. Por isso que o Pilates é tão boa evolução e tão rápida. Porque a gente vai trazer mais mobilidade para essa coluna. Porque ela precisa ser móvel, né? As pessoas têm, às vezes, uma visão errada. A coluna, ela tem que ser móvel. Ela foi feita para ser molinha, flexível. Mas com o passar do tempo, com a idade, ela vai ficando mais rígida. E é por isso que ocorrem as dores e os problemas. Entendi. E qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o Pilates para a coluna? Tem algum tipo de restrição, Adri? Qualquer idade, né? Hoje a gente consegue ir de acordo com o corpo de cada pessoa. Não existem restrições absolutas, já existem vários estudos falando também do quanto é importante a gente desenvolver uma coluna mais forte. O método Pilates também é um método de condicionamento físico, então além disso a gente vai trabalhar o cardiorrespiratório, a força muscular de todo o corpo nesse sentido, né? Mas não existe uma restrição absoluta. A gente só tem que cuidar, por exemplo, na escolha de exercícios. Quem tem dor ciática, que é muito comum, sim, de forma alguma você pode alongar. Então, o alongamento, hoje a gente já sabe cientificamente que é proibido, porque você pode pinçar mais esse nervo, você pode aumentar essa dor. Então, existem várias restrições e aí a gente vai escolhendo de acordo com cada situação e cada cliente. Perfeito. Muito bom ter você aqui explicando tudinho isso pra gente, viu, Adri? Obrigada. Passa seu Instagram, o pessoal te seguir, que eu sei que tem bastante conteúdo por lá também. Sim, o meu Instagram é Adriana Gomes Pilates. Lá eu conto um pouquinho também de como é o dia a dia do nosso trabalho e várias dicas para você melhorar a sua coluna e o seu corpo no geral, a sua saúde no geral. Perfeito. Até uma próxima, linda. Obrigada.